Olá, estou aqui com o Daniel Pisano, que é co-founder da Vurdere do Brasil. Olá, Daniel, tudo bem? Como vai, Luiz? Obrigado pelo tempo e pela exposição aqui, disponibilidade para a gente conversar. Obrigado, Daniel. Lembrando que essa conversa é uma conversa rápida, assim, ela é bem informal, tá? É para a gente entender um pouco da tua história como founder, né, como empreendedor, da Vurdere também, como startup. E o público aqui é muito novos founders, né, que estão passando por uma jornada parecida ou que vão passar e tentar aprender um pouco, ouvir um pouco dos pares, né? É uma troca de lições aprendidas e até de inspiração assim para outras pessoas, tá? Então, agradeço bastante por ter aceito aí conversar comigo um pouquinho, tá bom? Eu que agradeço. Ô, Daniel, queria pedir antes de mais nada para você explicar um pouquinho o que que é a Vurdere, para quem não conhece, principalmente que é uma empresa mais conhecida até no Brasil, né? Qual é o business, né? E o que que é o mercado que a Vurdere tenta, qual é o problema que a Vurdere tenta resolver, tá? Claro. Bom, a Burger ela é uma solução, ela é uma plataforma que a gente vende como serviço para o mercado, para o varejo digital. Então, ela praticamente é um SaaS para e-commerce. A Burger ela tem o papel de coletar, gerenciar e, com uma camada de inteligência, personalizar tudo que é conteúdo gerado pelo usuário em produtos, de experiências com o produto e com a loja. Então a gente coleta o que, que são os conteúdos gerados pelo usuário? São tudo aquilo que organicamente o cliente fala sobre o produto ou fala sobre a loja. Então a gente coleta reviews, a gente coleta perguntas, a gente coleta comentários, a gente é, coleta experiências de compra, intenção de compra, todas essas informações que são super importantes para o varejista no online, a gente coleta, a gente gerencia e com uma camada de inteligência artificial proprietária, a gente começa a gerar inteligência sobre isso. Então a Word ela entrega uma navegação numa página de produto personalizada para cada consumidor que entra ali, que a gente consegue personalizar baseado em perfil contextual, que a gente chama de perfil social. Eu entendo o que que aquela pessoa gosta, qual é o contexto que aquela pessoa está inserida e trago informações mais relevantes a esse contexto ou a esse comportamento de uso do produto. Então, a gente começa a fazer matching de é, contextuais e Uhum. sociais para personalizar conteúdo. E a gente também gera para o varejista, baseado nesses dados que a gente coleta, diferentes insights. Então, ele consegue melhorar catálogo, é, porque ele entende o que está sendo valorizado pelo cliente dele daquele produto, ele consegue melhorar a operação, então ele consegue melhorar o atendimento, ele consegue melhorar as campanhas de marketing pagas, né? Com todos os insights que a gente gera. A Wordle, nesse sentido, é essa plataforma ali de gestão de o que a gente chama de UGC nesse mercado, né? Conteúdo gerado pelo usuário. Tá, então o objetivo é que, quer dizer, vocês têm um objetivo que a loja, o lojista, ele venda mais, mas esse é o objetivo talvez mais Exatamente. óbvio, né? Os benefícios eles são mais claros, assim, né? Tem muito de teoria comportamental por trás, né? A gente passou muito tempo desenvolvendo essa solução dentro de uma área de, vamos dizer, de estudo comportamental na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, o meu sócio, Jaime de Toledo, ele passou anos ali estudando comportamento online e como a gente poderia gerar impacto maior e autoridade maior no endosso de produtos. Então, tem muita teoria comportamental por trás. Para quê? Quando você gera contextualização, localização e senso de comunidade dentro de uma sugestão de produto ou uma intenção de endosso do produto, você tem uma probabilidade, uma taxa de conversão maior. Porque a pessoa se identifica, ela entende que o problema dela vai ser resolvido por pessoas que são peers, que têm o mesmo contexto de uso, que usou aquele produto para uma mesma finalidade. E isso tende a aumentar as taxas de conversão.
porque ele está se sentindo dentro de um grupo que apresentam características semelhantes, valores semelhantes. Então, a gente tenta trazer esse contexto social numa jornada de compra para gerar mais autoridade e autenticidade naquele conteúdo que a gente está apresentando, mas que seja bastante útil na vida do cara que quer comprar aquele produto. E isso Vocês têm gera que. É, vocês têm que convencer o lojista, ou seja, tem uma parte de educação aí também, de explicar o que que vocês estão fazendo e qual é o benefício, que no final do dia é o lojista que vai implementar o produto de vocês, vai claro, contratar, entre aspas. Essa claro, educação aí é difícil, ou não? já foi mais difícil, né? A gente começou o desenvolvimento dessa plataforma muito tempo atrás. A gente está falando aí mais de 10 anos. Quando a gente ainda falava de machine learning, nem tinha ainda toda essa parte de algoritmos de AI ou deep learning, né? A gente começou lá atrás com sugestões e tentar nivelamento. Ali era uma evangelização real de mercado, porque não existia dados que comprovavam, fora a academia, que comprovavam que efetivamente a gente tinha conversão maiores, que os dados contextualizados viravam receita. Uhum, Mas a gente teve muita sorte que lá atrás a gente teve alguns clientes muito parceiros que apostaram nessa nova dinâmica, né? E, e a gente conseguiu uma base de dados muito grande, muito rápida, que comprovaram exatamente isso que eu estou te falando. Que quando a gente contextualiza, quando a gente gera senso de comunidade, quando a gente gera autenticidade dentro desse conteúdo, dentro do endosso que é feito do produto ou da loja, a gente tem aumentos significativos de conversão, a gente tem aumentos significativos das performances da loja, de engajamento, e a gente tem, sabendo fazer direito, né, a gente tem a possibilidade de melhorar e muito a performance orgânica, não só das páginas dos produtos, mas da loja em geral. E, e assim, a gente focou muito em grandes clientes, né? Clientes corporates, com um ciclo de vendas muito grande. E, por um lado, foi ruim, porque efetivamente a nossa taxa de crescimento ela foi menor do que a gente poderia ter tido numa cauda longa, mas a base de dados para a gente constituir o que é mais importante quando a gente traz inteligência artificial para a jogada, que é o treinamento, principalmente quando a gente está falando de uma propriedade intelectual proprietária, a nossa, o nosso algoritmo, né? A gente trouxe uma base de dados gigantesca por causa desses parceiros, né? Que a gente conseguiu lá atrás. E aí a gente conseguiu escalar, a gente conseguiu trazer cases, e hoje a gente tem aí, pelo menos no Brasil, mais de 65 clientes grandes que utilizam a solução. Então, para responder a sua pergunta, assim, hoje é mais fácil a gente vender, hoje é mais fácil, a gente precisa evangelizar menos. Mas, assim, nos últimos 4, 5 anos de NRF, né, que é o maior evento que acontece lá em Nova York, é, que acontece lá em Nova York todo ano, para o varejo, AI é o assunto de 85% das palestras. A gente está falando de AI. Há 4 anos atrás, quando a gente foi a primeira vez, era basicamente o que a gente vai fazer com isso. Hoje é como é que eu escalo isso mais uhum, rápido, né? Então, assim, a evangelização já foi. certo. Agora, o que a gente está tentando fazer, e isso vem muito dos clientes que a gente tem, é mostrar para eles que são tantas possibilidades que a gente tem que evangelizar o que é prioritário para o seu negócio. O que que o meu dado que eu estou gerando aqui te ajuda naquilo que é prioritário para o seu negócio. Porque a conversão a gente já consegue provar. A melhoria de SEO e agora o GEO, né, que você indexa para chats, para GPTs e para inteligência Sim, artificial. Isso daí tudo a gente já comprova. Assim, eu já consigo fazer isso em diferentes indústrias dos cases que a gente já tem. Agora, um novo passo, aquilo que a gente olha para frente é como é que eu transformo esses dados em ações rápidas para escalar o que é prioritário no seu modelo de negócio agora.
É, porque você falou que você gera muito insights, né, para o lojista. Mas Uhum, também tem lojistas e lojistas, né? Tem aqueles que são inovadores e que têm, sei lá, tecnologia, são mais tech savvy, né? Eles já têm mais essa habilidade de fazer coisas com base na tecnologia ou em mudar, né, o seu produto. E tem aqueles que são mais tradicionais, que usam uma plataforma, ou seja, de prateleira e que tem pouca flexibilidade, né? E aí esses insights talvez sejam mais, vamos dizer, geram mais ações manuais do lojista, né? Você deve ter perfis de clientes diferentes também nesse sentido, né? eu tenho perfis, assim, eu tenho, vamos, não é um espectro tão grande assim, sendo bem sincero. Os nossos clientes, eles são bem suscetíveis ao risco. Eles apostaram numa empresa de tecnologia, de AI, e a gente tem clientes aí que hoje estão com a gente há mais de 4 anos, 5 anos, né? E apostaram lá antes de ter o chat GPT bombando. O que eu vejo hoje, Luiz, sendo bem sincero, a indústria tradicional, ela, né, o varejo tradicional, ele continua, é a parte mais importante. Então, quando a gente fala de varejo digital, o cara não pode ser averso ao risco. Não existe isso mais. Porque você hoje tem ferramentas baratas com acesso que tiraram barreiras que você tinha de incertezas lá atrás. A AI está aí para mudar, mudou a forma de você fazer, né? Hoje você, cara, tem acesso a diferentes, trocentos milhões de dados em minutos. É, Se o cara pensar que continuar com o meu negócio da forma como ele sempre foi tocado nos últimos 40 anos vai resolver, eu não acho que vai dar certo. No digital não dá certo. No Não, digital não acho que vai dar sim. certo. Eu digo porque Ago- agora, quando você tratou grandes contas, é um perfil talvez mais fácil de lidar nesse sentido. Agora, quando você trata a cauda longa, né, com um monte de pequenos lojistas, assim, vai ter de tudo, né? Primeiro, aquele que tem que saber o que que é o GC, que não faz ideia do que é isso, né? Isso. Acha que é só comunidade, pronto. Não, isso aí gera valor no final, né? E até aqueles que você falou, olha, tive um insight interessante que você tem que ter, não sei, uma página personalizada para cada usuário. Fala, não, eu não vou fazer isso. Então, tem esses perfis, né? Tem, tem, mas de novo, hoje esse cara consegue se educar muito mais fácil. Então, ele tem a ideia, é muito mais fácil ele executar essa ideia. É muito mais fácil ele trazer ferramentas que conseguem resolver problemas que ele encontra no curto espaço de tempo numa janela muito menor. Em algum momento, esse cara que falou assim, poxa, eu quero fazer um e-commerce, não o meu negócio físico vai morrer, ou quero complementar o que a gente chama de revenue stream, né? Uma nova forma de receita aqui, num canal diferente, ele consegue testar, e ele consegue validar, e ele consegue aprender, ele consegue resolver os obstáculos das coisas que ele não conhece de uma forma mais fácil e mais rápida, gastando menos dinheiro. Quando ele tiver a dor, e esse é o ponto, o pequeno, ele tem a dor mais rápido e ele se agiliza mais rápido. Tanto que e aí a gente começou a identificar e a gente começou a ser encontrado por pequenos. certo, Hoje a minha base é pequena. E o nosso maior foco, que eu estou falando agora, é, esse ano para frente, nosso maior foco é atender o pequeno que já entendeu essa dor. E a demanda é tão grande que a gente lançou um appzinho para o Shopify, que é uma solução que resolve muito o problema da cauda longa, pelo ecossistema que eles montaram em diferentes lugares do planeta. E a gente vê que o ecossistema que foi gerado lá facilita demais a vida do pequeno. E a gente fazendo parte disso aí, eu entrego uma solução que já é validada por grandes, que a gente sabe que resolve exatamente essa dor dele, de aumentar a receita, de trazer mais gente sem gastar dinheiro a mais, de trazer confiança para a página. uhum, Tudo isso a gente consegue levar para o pequeno que vai ter esse problema.
Se não vai ter, há um problema maior, porque ainda tem que fazer o branding dele, né? Sim, E a sim. gente, É, e, é. e aí a Não, gente tem teve que razão. entrar nesse mercado de cauda longa. E a solução é fazer esse plug and play, né? Por exemplo, com o Shopify, né? Shopify hoje a gente já tem a nossa app disponível lá na loja de apps. É, a gente vem crescendo a adesão, bastante, a gente lançou agora em janeiro, né? Então, e ela é praticamente a mesma inteligência que a gente usa nos grandes. Bacana. E, Daniel, falando um pouco dos desafios que vocês têm, né? Ao longo do, da história, assim, da Wooden, né? O que você diria que foram as maiores dificuldades que vocês tiveram para a empresa chegar até hoje, sobreviver até hoje, né? E A também gente crescer tá. até hoje, né? Eu acho que a gente, em diferentes momentos, a gente teve diferentes dificuldades. Eu acho que lá atrás, quando a gente começou, estamos falando em 2015, né? O Jaime tocando esse negócio sozinho. A maior dificuldade que a gente tinha era uma boa ideia, né? É uma coisa completamente nova, uma tecnologia que estava sendo experimental ainda, mas a gente precisava de dados. Como é que a gente consegue trazer dados e experimentar esse produto para fazer um MVP que valide as entregas que a gente estava fazendo? Então, esse foi o primeiro cliente, que foi o primeiro parceiro de desenvolvimento de produto, foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi, eu tenho um produto pronto, né? Qual é o skill agora? Eu não, assim, na época, né? O Jaime, ele falou, cara, eu não tenho o skill para escalar e vender isso. A gente tem um cliente com um produto validado com números fantásticos. Como é que eu saio de um para 70 grandes e-commerce? E isso a gente começou a fazer a partir de 2020. Só que aí a gente estava já num mercado em que já existia uma certa consolidação, um mercado competitivo. Existem, principalmente no Brasil, diferentes ferramentas, né, com a popularização, por exemplo, de avaliações, que a gente começou sempre com foco em avaliações, né? Depois que a gente expandiu para outros UGCs. Mas na avaliação a gente já tinha bastante empresa consolidada que era coleta e reporte. Era coleta e reporte, não tinha inteligência. E era barato, era uma solução barata do mercado que o cara não se preocupava, pagar 100, R$ 200 por mês e vou ter uma avaliação de produto na ferramenta. Então, a gente tinha uma competição bastante forte, inclusive grandes empresas com um pouquinho mais de inteligência atacando o mercado brasileiro. Aí a gente falou, cara, eu sei que a minha solução é boa e que a gente entrega mais valor do que essas soluções que estão aqui no Brasil. Mas o meu mercado brasileiro, ele é muito restrito. O que está acontecendo lá fora? Então, em 2019, a gente tomou a decisão, mesmo não tendo caixa, sendo bem sincero aqui, de internacionalizar a empresa, sair do mercado local, fundadores brasileiros, e montar a empresa na Holanda, para entender duas coisas. O valor que eu acredito que a gente entrega para o mercado brasileiro, a gente entrega para o mercado global, e eu atuando no mercado aonde esses caras, uma Bazar Voice, uma Trustpilot, opiniões verificadas francesas, atacando o mercado brasileiro, eu atacando o mercado deles, eu tenho um diferencial competitivo. Então a gente decidiu fazer essa internalização, que não foi nada fácil, né? E aí obviamente a gente teve que tomamos a decisão falando assim, cara, vamos fazer isso, mas vamos fazer isso casado, levantando capital para poder suportar essa estratégia, né? Quando a gente fez essa movimentação, levantamos capital de investidores europeus, a gente viu que ali a gente, cara, não só a gente tem uma proposta de valor que ressoa bem no mercado, como a gente vem conquistando clientes grandes no mercado de origem. Então, a nossa receita, nosso MRR vem constantemente crescendo num modelo interessante. Então, 2022, 2023 foi um crescimento muito grande para a gente, mas a gente teve uma validação, uma chancela de caras do mercado, de fundos que a gente tem europeus dentro do nosso board, que falaram, cara, eu acredito que vocês têm um negócio diferente. E aí
chegamos aonde a gente chegou. Já a gente fez a primeira rodada na pandemia, né, 2021, e estamos em 2026, brequivado, com lucro, é, 70 grandes clientes aqui na América do Sul, atuando já em quatro países. Lançamos ferramentas para Mercado Livre, que nem é front de página, né? A nossa solução ela fica em páginas de produto. A gente já lançou ferramentas para o varejista melhorar ainda mais os insights que a gente gera. E agora a gente está entrando no mercado global via canal de distribuição com Shopify e outras que vão ser lançadas esse ano. Assim, foi uma decisão boa, foi um desafio. É, primeiro cliente, as primeiras vendas, fazer um caixa para a gente poder investir nessa descoberta de mercado e nessa expansão, né? Aí eu acho que o último ponto que é uma grande dificuldade que a gente tem é time, né? A gente tem, para suportar tudo isso, a gente tem que montar time. A gente tem, assim, a visão do meu sócio, do Jaime, que cuida muito da parte de produto, é que o produto substitua a gente fazer report, mas é assim, o relacionamento, a geração de confiança, e o cara saber que eu tô aqui para ajudá-lo, seja para ajudar o negócio dele a melhorar, seja para ajudá-lo a ter performance dentro do escopo de trabalho dele para ele ser promovido, isso a gente tem que construir no dia a dia, né? Então acho que hoje Certo. o desafio que a gente tem é trazer pessoas boas que consigam gerar esse relacionamento com os clientes que a gente tem. É o pré-venda e pós-venda, né, Daniel? Ou seja, Exatamente. contratar e reter, né? E vocês, aí você falou do break-even, enfim, a operação de vocês, né, tá sob controle nesse sentido, assim, mas vocês têm uma ambição de crescer naturalmente, né, mundialmente, assim. Qual o plano de vocês em termos de rondas ou outras formas de financiamento, ou se é 100% orgânico, ou seja, como é que vocês planejam esse crescimento? A empresa ela tem a sua sede na Holanda, então a gente consegue acesso a alguns fomentos para P&D, né, desenvolvimento da solução, na própria Holanda. Isso é muito fácil, né? A gente se surpreendeu positivamente com o ecossistema que a gente e o suporte que a gente tem ali no governo holandês. E sempre faço essa crítica pro ecossistema brasileiro. A gente deveria aprender um pouco mais ali como incentivar o empreendedor brasileiro, como os caras fazem nesses mercados focados em inovação, né? Então a gente tem esse lado ali. O outro lado a gente tomou uma decisão hoje de fazer rodadas. A gente fez uma rodada e dois follow-ons de 2021 a 2023 para fazer validações sobre o Mercado Livre e sobre os apps na cauda longa. A gente está no processo dessas validações. Então, o que a gente está tendo? Eu estou tendo uma adesão legal nas apps, já está gerando uma receita, já está gerando receita sobre o app que a gente fez para o Mercado Livre. E aí sim, a gente vai fazer uma rodada com uma história legal, com números que justificam para a gente escalar. Aí é só o que a gente quer fazer assim, eu quero trazer capital para jogar na maquininha lá, jogar o carvãozinho lá na fornalha de uma máquina de vendas que já está pronta. Que já é profitable também, né, ou seja, Já estrutura tá já pronto. a margem positiva, né, É. só aumentar a equipe não, bacana. E vocês hoje estão muito fortes no Brasil, né, na Holanda, Europa, enfim. Como que assim, o mercado óbvio para vocês, target, assim, é os Estados Unidos? O mercado no local da longa, sim. O que a gente teve muitos aprendizados nesse modelo de internacionalização, né? A gente entendeu que o modelo que a gente adotava aqui no Brasil nunca funcionou na Europa, nunca iria funcionar no mercado americano. A gente entendeu que a nossa solução ela é mais facilmente entregável se ela for distribuída por canais.
a gente ter parceiros que entregam a nossa solução de uma forma mais rápida e uma forma mais pulverizada, né? Então, a estratégia da gente ir para uma Shopify, para uma BigCommerce, uma Shopwave, enfim, para trazer é, é, esses ecossistemas e fazer parte desse ecossistema é ter a facilidade de entrar nesses mercados aonde a gente não tem uma presença efetivamente física, né? Não tem o escritório lá nos Estados Unidos. Então a gente entendeu que essa é a forma mais fácil e mais concisa para a gente entrar nesse mercado. O mercado americano, sim, hoje é o nosso foco, principalmente para a app do Shopify. Certo. Então, bacana. E em relação a desafios pessoais, Daniel, só voltando um pouco para o papel do founder aqui, a tua função aí é muito growth, né, comercial. É, que tipo de desafio você tem enfrentado hoje em dia, assim, você acha que você vai ter pela frente, né? E combinando um pouquinho, queria combinar um pouquinho com uma pergunta sobre AI. É, e claro que AI a gente está num momento que qualquer negócio pode ser impactado por AI, possivelmente negativamente, né? Como que você vê da Voodoo, né? Já que a Voodoo começou antes, né, do AI como a gente conhece hoje, como que você enxerga isso, a influência do AI, conectando um pouco com os seus desafios, né? Eu acho assim, é, eu acho que eu tenho uma história legal, Luiz, assim, que vale a pena explorar. Não é a minha primeira startup, eu sou empreendedor em série, sou sócio de várias empresas, eu sou executivo da Burberry, mas eu sou sócio de várias outras empresas, já vendi empresa, já quebrei empresa. É, então, a Burberry em todas, se eu for contar mesmo, é a minha sexta empresa ali que eu sou fundador, mas eu sou investidor anjo, eu tenho várias empresas no portfólio. Uma das empresas que eu tenho, ela é meu braço de investimento. Enfim, então, assim, o desafio pessoal hoje eu sou um executivo que gosta de estar no cerne da tecnologia e conhecendo esses mercados. Então, assim, a minha motivação, ela é conhecimento, é poder entregar, aprender cada vez mais. O que hoje a AI me facilita e muito. Formas de operar, como a gente reduz custo, como eu automatizo é, todos os meus processos. Hoje minha prospecção é 100% automatizada, pra você ter uma ideia. Em três empresas que eu sou sócio. Então, assim, eu gosto de fazer isso e gosto de estar inserido nesse universo. Para a Voodoo especificamente, eu acho que é super bacana, porque tirou uma barreira de venda gigantesca. Não precisa evangelizar a AI. E mesmo assim, a gente tem uma barreira de concorrência muito grande, porque a gente já está desde lá atrás treinando a nossa AI. A nossa AI. Hoje nenhum dos meus concorrentes tem a própria AI, com o volume de dados que a gente tem, treinada no tempo que a gente tem. O cara fazer isso, ele vai gastar uma Uhum. fábula de dinheiro, para chegar minimamente próximo do que a gente consegue gerar de métrica, de performance. Então, assim, eu acho que foi a, a popularização do tema AI para a pessoa física ajudou a gente bastante em encurtar ciclos de venda. Eu acho que essa Pessoas é já entendem mais fácil do que é, né? já tá no dia a dia das pessoas. Ela fala assim, cara, é, eu já estou usando o ChatGPT para me ajudar a fazer e-mail. Eu vou Uhum. já usar a AI da Burger aqui para direcionar melhor minhas campanhas, para entender o que que o meu cliente está falando desse produto específico, para entender o porquê que ele está comprando e como é que eu posso melhorar a minha conversão da página. É simples assim. Então você vê finalizando aqui o nosso papo aqui, Daniel, o momento que a gente está vivendo como otimismo também, em relação Veja ao como Voder. total, total. Assim, a gente tá numa hype. Eu tenho até medo de, eu tenho medo da gente
frustrar as expectativas dos nossos clientes. Em que sentido? O- eu vejo tanta ansiedade sobre o tema de AI, né, que as pessoas falam assim, cara, e o que que você vai ter de novo? O que que você vai ter de novo? O que que você vai ter de novo? Que às vezes a gente fala assim, calma, acabamos de lançar aqui esse sisteminha aqui super inteligente de filtros de atributo que o consumidor ele consegue escolher ali o porquê que ele está comprando esse produto. Eu faço o filtro bonitinho de personalização para ele, mas que eu tive que treinar a AI por 6 meses para te entregar isso aí. Calma, vai vir, né? Então a gente tem É, muita. tem que separar o que que é ruído, né? Exatamente. Porque tem muita coisa e o indivíduo, né? A pessoa física ali, ela quer tudo, né? E tem a sensação de FOMO, né, Daniel? Ela acha Vou que perder. ela tá por fora e aí o nosso papel de vocês, né? É separar o que que é ruído, o que que não é e É dar gerar resultado, né? gerenciar esse relacionamento e parte do relacionamento é gestão de expectativas, né? Vou te dar um exemplo. Eu tenho clientes que a gente obrigava o cliente, pelo menos no final do ano ou no começo do ano, sentar comigo, eu, sócio da empresa, sentar com um CTO, o diretor de e-commerce, e falar para ele, olha, cara, é isso aqui que a gente está te entregando de novidades. Eu tinha que ser proativo e falar, deixa eu te mostrar o que, que a gente está fazendo de Sim. inteligência que vai impactar o seu negócio. Assim, clientes gigantescos. Hoje, o cara me manda e-mail a cada 3 meses, fala, cara, vem aqui apresentar para mim, para minha equipe, o que, que vocês estão pensando para o futuro. É bacana. Eu Né? acho muito legal ter essa a evolução do mercado, a tecnologia, mas também das pessoas, né? Porque AI hoje é o problema da gente ter sempre uma dúvida se é uma bolha, se não é, no momento que aquela tecnologia ela já permeia qualquer pessoa, né? De qualquer classe social, de qualquer atividade, todas sabem do que estão falando, né? Claro, com profundidade diferente, né? Mas não é um termo técnico mais, é um termo corriqueiro, né? É isso aí. E aí você pode, qualquer pessoa que você interaja numa empresa, num cliente, ela vai dar pitaco sobre AI. E aí vocês têm que ter esse controle, essa disciplina, né? De fazer a coisa certa, né? Exatamente. E assim, eu não posso colocar também um produto que é o que a gente mais. Poxa, eu quero isso que vai ser fantástico. A gente fala, cara, é uma excelente ideia, mas eu vou trazer aqui para trás, eu vou colocar AI, eu vou otimizar, mas eu vou fazer uma coisa que é mais importante. Eu vou testar. Eu vou testar para validar se o que você está falando realmente é, entrega os números. E Isso, aí a gente solta. é validar essas hipóteses, né? Isso que é Ah, importante, né? Tá né? bom, Daniel. A gente encurtou muito esse tempo de validação. Esse é que eu acho que é o grande downside ali da AI. Sei, sei. É bom. Ô, Daniel, já tá chegando aqui no nosso tempo, não queria atrapalhar a tua agenda pessoal. Eu queria agradecer primeiro o seu tempo, obrigado, e desejar boa sorte e sucesso para a Wurder. Tenho certeza que Obrigado, vai ser um Luiz. ano excelente para vocês. Obrigado pela abertura e pela disponibilidade, né, e exposição que a gente está tendo com vocês aí. Boa. Obrigado, Daniel. Um abraço. Tchau, bom dia.